Fala amém. Deus tem muito mais para você. Não, vamos exercitar de novo, não adiantou não. Fica de pé. Levanta todo mundo. Você tem que acordar, senão você não vai receber essa palavra não. Vocês não entenderam ainda. Aleluia. Tem alguém cheio do Espírito aí? Se você não tiver, você vai encher agora. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo, nessa hora. Eu te convido, Deus. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra para liberar sobre esta igreja. Por isso eu te peço, fala com cada um aqui essa noite. Que o Senhor venha trazer, Deus, revelação da tua graça, revelação do teu amor, revelação do perdão do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, cadeias serão quebradas essa noite. Cadeias de mentira, de vícios, de condenação, de doenças. Toda mentira do diabo será desmascarada essa noite. E eles vão receber a tua palavra da graça e sairão daqui completamente convictos do perdão completo do Senhor. Que eles venham entender essa noite. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta sua mão para o céu e diga, eu creio. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu creio. O perdão de Deus em Cristo já está liberado sobre a minha vida. Pela fé, eu recebo o perdão completo, a graça abundante sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Diga amém. Melhorou, agora você pode sentar. Só para você aquecer o seu espírito. Se você não falar amém forte, eu vou colocar você em pé de novo. Fala amém. Agora sim, eu posso pregar em paz. Então vamos para a nossa palavra. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é um pouquinho a mais, né? Não é um bocadinho a mais. É infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer na sua vida a respeito de tudo o que você pedir ou pensar. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer na sua vida mais, infinitamente mais do que você possa pedir. Você tem pedidos para Deus? Você tem precisado de milagres, de provisão, de cura, de libertação, de transformação na sua vida? Você tem alvos ainda para alcançar esse ano? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido. Diga amém. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de muito mais. Quando ele foi multiplicar os pães lá no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele multiplicou de uma forma muito maior do que eles precisavam. A Bíblia diz que eles comeram até se fartarem. Já viu como é que é comer até se fartar? Você sabe, quando você vai num rodízio de carne, você come até se fartar. Pois é, a multiplicação de Deus naquele momento foi dessa forma. Tinha apenas 5 pães e 2 peixes e mais de 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que a multiplicação foi tão abundante que eles comeram até se fartar e ainda sobrou 12 cestos de pães, de pedaços de pães e peixes. Isso é muito mais. Amém? Quando ele foi transformar a água em vinho, ele transformou e eles foram muito mais abençoados naquela festa de casamento. Amém? Deus tem muito mais para fazer de provisão na sua vida e de provisão no seu casamento. Quando Jesus manda Pedro lançar as redes para pescar, o milagre ali de peixes que veio na rede foi tão grande que quase virou o barco. Pedro teve que pedir ajudas lá em Lucas 5 para poder conseguir puxar as redes, porque o que Deus fez na vida deles foi muito mais. Amém? Deus tem para fazer na sua vida muito mais. Se você tem vivido os melhores dias da sua vida, você ainda não viveu tudo que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Mas se você ainda não tem vivido os melhores dias da sua vida, está dando tudo errado. Deus tem muito mais para você também. Amém? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode trazer uma água para mim, dos servos, por gentileza? Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte,
que acontece? Muito mais. Diga, muito mais. Amém. E regula o meu som que está dando microfone aqui. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Por meio de quem? Jesus Cristo. Diga, eu reino em vida. Todo mundo, eu reino em vida. Amém? Pastor, o que é reinar em vida? É você governar as situações na sua vida, na sua casa, ao seu derredor. Porque muitas vezes nós perdemos o controle da situação e nós ficamos desesperados. Todas as vezes que você entra em desespero e você não sabe o que fazer, você perdeu o controle, você não está governando. Quando você governa é quando você se levanta em oração e começa a governar sobre as circunstâncias. Quando você governa é quando os problemas não abalam você mais. E você em oração, em fé, você se levanta e fala, chega, não vai acontecer mais. Em nome de Jesus, a partir de agora, eu ordeno e declaro que vai mudar em nome de Jesus. Amém? Você precisa se levantar para governar. Amém? E eu quero falar sobre isso. Deus, ele fez muito mais a respeito daquilo que já era. Quero começar a história, não precisa abrir, lá em Gênesis, quando Adão e Eva, você conhece a história, eles pecaram, comeram o fruto proibido. E a Bíblia diz que por causa do pecado deles, o pecado entrou na humanidade. Ou seja, você se tornou pecador, não foi pelos atos que você cometeu, mas foi pela semente que já nasceu dentro de você. A Bíblia diz, todos nós já nascemos em pecado. Amém? Você não se transformou pecador a partir do momento que você cometeu o primeiro pecado. Você se tornou pecador a partir do momento que você nasceu. Porque a semente do pecado já nasceu dentro de você. Você mesmo sabe disso, você não precisa ensinar a criança a mentir. Você não precisa ensinar a criança a desobedecer, já está dentro dela a semente do pecado. Você não precisa ensinar, ninguém precisa ensinar ela a ser egoísta. Na verdade, toda criança, todos nós temos uma aptidão já natural de aprender mais rapidamente a fazer coisa errada do que fazer coisa certa. É verdade ou não é? Ensina uma criança a fazer uma coisa errada, apontar o dedo e falar palavrão, ela aprende na hora. Agora tenta ensinar para ela a ser educada, a falar obrigado e a escovar os dentes todos os dias. Dificilmente, irmã, vai ser uma dificuldade tremenda, porque já é da natureza dela pecaminosa. Mas a Bíblia também diz que a partir do momento que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele perdoou você de todos os seus pecados. Amém? Ele te perdoou. E agora o que está dentro de você, uma vez que você nasceu de novo, não é mais a semente do pecado, é a divina semente de Cristo que está dentro de você. Mesmo que você ainda seja tentado pelo pecado, mesmo que você ainda peque, uma vez que você foi feito filho de Deus, jamais você deixará de ser feito filho de Deus. Diga amém. Irmão, está entendendo até aqui? Estou falando muito rápido, posso falar mais pausado ou está tudo certo? Está todo mundo entendendo? Então, como assim, pastor? Eu não entendo. Quer dizer então que não importa o pecado que eu cometa, não vou deixar de ser filho de Deus? Segundo a Bíblia, não. Vou te dar um exemplo muito básico sobre isso. Você tem um filho recém-nascido. Quando ele é recém-nascido, ele não sabe bons modos, ele nem sabe o que ele está fazendo. Se você deixar, ele come até as fezes dele. É verdade ou não é? É verdade. Ele vai para a lama, rola na lama, mas o fato dele comer, se você deixar ele comer até lavagem, igual o porco. Deixa lá, ele vai lá, mete a mão e põe na boca, porque ele não sabe. Mas o fato dele estar fazendo aquilo torna ele um porco, sim ou não? Não, ele é o quê? Seu filho. O que define o que ele é o que ele faz ou o que está dentro dele? Está dentro dele. Então, quando seu filho recém-nascido ou criança, ele comete coisas feias, faz coisas feias, reprováveis, ele deixa de ser filho, sim ou não? Porque o que define o que ele é filho não é o que ele faz, mas é a natureza e a identidade que está nele. Sim ou não? Você é filho de Deus. Uma vez que você recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador, você foi feito filho de Deus. E um pouco mais do que isso, filho. Mas o que você faz ou deixa de fazer não muda a sua natureza, ainda que seja feio. O que define você é o que está dentro de você, é a sua identidade. Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer aqui um paralelo baseado em Romanos capítulo 5. Vai primeiro lá no versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8. Primeiro, muito mais do Senhor.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Próximo. Logo, muito o quê? Muito mais. Agora, você, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Diga, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Por isso, eu estou salvo da ira. Consegue entender até aqui? Volta um versículo para trás, no versículo 8. Deus provou o seu amor por você. Como que ele provou? Ele deu Jesus para morrer no seu lugar quando você ainda era. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Você pode encontrar verdades profundas em poucas letras, se você prestar atenção. Presta atenção. Você crê que esse texto é para você? A palavra de Deus é para você. E esse livro aqui, Paulo escreveu para crentes lá de Roma. Por isso que é carta aos romanos. Eram para crentes, como eu e você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Certo? Tudo bem até aqui? Mas olha o que ele diz depois. Sendo nós ainda pecadores. Próximo. Logo, muito mais... Aliás, volta aqui, é o que eu quero destacar, é outra coisa aqui. Ele provou o amor dele por você. Essa palavra, sendo nós ainda, pode ser traduzida como era. Não sei se você sabe, a palavra era significa não é mais. Ou seja, quando você era pecador. Quando você era o quê? Então você era pecador, sim ou não? Mas se era, é porque não é mais. Está entendendo? Está aqui. Quando nós ainda éramos pecadores, ele morreu por você. 9. Muito mais agora que você não é mais, você agora é justificado. Justificado significa declarado sem culpa. Você não tem culpa. Pesquisa depois a palavra justificado. Muito mais agora que você não é pecador mais, agora você é justificado pelo seu sangue, você será salvo da ira. Você será salvo do quê? Ou seja, baseado só nesse texto aqui, a ira de Deus não virá mais sobre você. Diga amém por isso. Por causa do sangue de Jesus. Amém? Consegue entender isso? Você precisa orar ao Senhor pedindo revelação. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou justificado. Pelo quê? Não é pelas suas obras. Não é pelo seu bom testemunho. Nem muito menos pela sua santidade. Você tem que ter tudo isso como um bom cristão. Mas não é isso que define a sua justificação. O que define que você é perdoado? O sangue de Jesus. Diga amém. Mas só se você crê, diga amém. Então, quando você era pecador, Deus amou você. Muito mais agora. Que você é filho, Ele te ama muito mais. Amém? Porque tem um outro princípio que você precisa entender, uma outra verdade. Você foi salvo do quê? Do que você foi salvo? Do inferno? Do que você foi salvo? O texto aqui está dizendo, a última frase, muito mais agora seremos salvos da ira. Mas ira de quem? De Deus. Então a salvação, você foi salvo quando você creu em Jesus. Não foi necessariamente do inferno, se bem que você ia para lá. Mas em primeiro lugar, você foi salvo da ira de Deus. Porque a ira de Deus ainda virá sobre todos os pecadores. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você foi salvo desta ira. Ela não virá mais sobre você. A condenação da ira de Deus é o inferno. Você foi salvo da condenação da ira de Deus. O seu destino era o inferno. Agora o seu destino é a glória de Deus. Uma vez que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi salvo da ira de Deus. Em outras palavras, você foi salvo do próprio Deus. Porque Deus, Ele é santo. Santo, santo, santo. E por Ele ser santo, Ele não pode ignorar o pecado. Ele precisa
executar o seu juízo sobre o pecado. Você foi salvo não foi porque Deus ignorou os seus pecados. Você foi salvo foi porque alguém pagou a sua dívida. Você tinha um escrito de dívida. Cada pecado que você tinha cometido tinha uma dívida, como uma promissória mesmo, que afirmava que você estava em débito com Deus. Cada pecado era um débito diante de Deus. Mas Jesus veio, através do seu sangue, pegou o escrito de dívida e pagou por todos eles. Não há mais condenação para você. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo Jesus. Por isso, eu não estou mais condenado. Amém. Pastor, isso é evangelho, água com açúcar, isso é para novo convertido. Não, é tão profundo que tem crente que tem anos que está na igreja e não entendeu isso até hoje. Até hoje está tentando viver na sua força. Até hoje está tentando conciliar as coisas para tentar fazer algo para Deus. Não é. É tão profundo que muitos não conseguem entender. Você é perdoado dos seus pecados. Do passado, do presente e do futuro. Está vendo como é difícil de crer que até o amém diminuiu? É muito profundo. Mas esse é o divisor de águas na sua vida. Enquanto você não compreender isso plenamente, você não vai experimentar da plenitude da graça de Deus na sua vida. Só vai reinar em vida quem entender que é perdoado. Diga, eu sou perdoado. Sabe esse pecado que você cometeu hoje? Você é perdoado por ele. Sabe esse pecado que você cometeu ontem, mês passado? Você é perdoado por ele. Graças a Deus. Amém. Eu sei que é difícil engolir o negócio. A nossa justiça própria, quando ouve um negócio desse, grita, fala, nem é assim não! É assim. É isso que o Evangelho diz. E não há o que discutir. Só para reforçar. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Para você não esquecer. Hebreus 8, 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Jamais ele vai se lembrar. Jamais. Os seus pecados, eu acho que é a bateria que está acabando. Eu vou voltar para o azul, aumentei. Esse é o papel dele. Mas você precisa entender por meio de revelação. O passo inicial para receber a graça é entender o tamanho do perdão. Diga, eu sou perdoado. Pastor, a mensagem da graça vai produzir pessoas relaxadas. É muito perigosa essa mensagem. Quando você fala que alguém é perdoado e não tem mais condenação, ela vai querer pecar mais. Ela vai viver uma vida rasa. Não! Romanos capítulo 6, versículo 1, abre aí. Presta atenção. Você precisa entender, é a natureza, não é a prática. É isso que você precisa entender. Olha o que diz. Que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Em outras palavras, agora quer dizer que eu estou na graça, eu posso pecar mais? Olha a resposta dele. De modo nenhum. De jeito nenhum. Como que nós vamos viver no pecado? Nós que para ele morremos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem ouve a graça e sai para pecar mais, ele não é filho, ele não converteu. Mas aquele que converteu, que conheceu o amor de Deus, quando ouve a graça, ele quer ser mais consagrado ainda ao Senhor. Vou te dar um outro exemplo ainda mais profundo na Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 14. Presta atenção, para você depois não distorcer de novo o que eu falo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você crê nisso?
O pecado não tem domínio sobre você mais. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Se você ainda está sendo atormentado por pecados que você não consegue vencer, você ainda está na lei. Você precisa urgente conhecer a graça de Deus. Porque somente a graça liberta do pecado. Está entendendo que é o contrário? Algumas pessoas acreditam. Quem ouve a graça quer pecar, mas não, é o contrário. Quem entende a graça consegue vencer o pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém se você está entendendo. É muito profundo isso. Você precisa entender. Amém. Por que eu te falei que você tem que entender é a semente, a natureza, não é a prática? Porque muitas pessoas pensam que cristianismo é... Imagina uma ilustração. Imagina aí um pé de manga. Alguém gosta de manga aqui? Vamos supor que você quer fazer que aquele pé de manga pare de dar mangas. Então o que você faz? Você vai lá e arranca todas as mangas. Tira tudo. Deixa só as folhas. Vai resolver o problema? Porque a natureza dela é gerar mangas. Depois de um tempo vai nascer outras mangas. Aí você vai a pé, arranca todas as mangas e arranca as folhas tudo, deixa pelado o pé. Vai resolver o problema? Vai voltar a ter manga de novo, porque a natureza daquela árvore é gerar manga. Qual que é a única maneira de eu fazer com que esse pé pare de gerar mangas? Matando, acabando com ele, arrancando fora, na raiz, e plantando outro pé naquele lugar de outra coisa. Entendeu? O que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. Muitas pessoas pensam que ser crente é arrancar os pecados da vida dele, pronto. Não, Deus não fez isso. Deus não arrancou todas as mangas. Você é como esse pé de manga, ele não arrancou. Ele mudou a natureza. Um crente não é um pecador lutando contra o pecado. Um crente é alguém santo, lutando para permanecer na santidade. Essa é a diferença. Enquanto você acredita que você é um pecador miserável, que precisa lutar contra o pecado para vencer, sempre você vai perder. O dia que você entender que você é filho, lembra do pé de manga, Deus matou você, Ele matou o velho homem, e você nasceu de novo em uma nova natureza. Você não gera manga mais. Mas se aparecer uma manga enxerida lá, não faz parte de você. Porque a sua natureza gera outra coisa. Está entendendo? Foi bem pobre a minha ilustração, mas é para você entender. Você não é um pecador lutando contra o pecado. Você é um filho amado, lutando para permanecer na onde Deus colocou você. Amém? Quanto mais você entende essa graça, mais liberto você será. Então vamos voltar lá em Romanos capítulo 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Diga, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E o que significa ser justificado? Ser declarado inocente. Quando Deus olha para você, Ele não vê você mais, Ele vê o sangue. Eu vou te dar um exemplo bíblico ainda mais profundo. Quantos querem aprender mais da Bíblia? Quando o povo de Israel estava sendo escravizado lá no Egito, a última praga, eram 10 pragas, que Deus estava trazendo sobre a nação do Egito. E a última foi a seguinte: Deus mandou que todos os filhos de Israel matassem um cordeiro, lembra disso? Cordeiro. Matassem um cordeiro, pegasse o sangue desse cordeiro e passasse na porta da sua casa. Quem conhece essa história vai lembrar. Por quê? Porque naquela noite iria vir um espírito de morte sobre a nação inteira. E o sangue era um sinal de que aquela casa pertencia a Deus. Quando o espírito passasse, visse o sangue na porta, ele não tinha poder de entrar, ele passava direto. A casa que não tinha o sangue passado na porta, ele entrava. E ele ceifou a vida de todos os primogênitos
que não tinham sangue passado na porta daquela nação. Mas nenhum filho de Israel, nenhum povo de Israel sofreu nada. Por quê? O sangue estava na porta. Mas suponha que dentro daquela casa tinha uma pessoa ali que vivia uma vida completamente torta. Tudo errado, ele fazia tudo errado. Ele era uma pessoa mau caráter, mentiroso, passava os outros para trás. Só que ele estava lá dentro da casa. Por causa dos pecados dele, o espírito da morte tinha poder de entrar. Por quê? O sangue estava na porta. Não era por causa da obediência de quem estava lá dentro. Mas supondo que tinha uma pessoa lá dentro e falar, não sei não. Só passar o sangue, acho que não é só isso não. Eu acho que tem alguma coisa a mais aí. E se ele duvidasse, mas ele estivesse dentro de casa, mesmo duvidando, o espírito da morte tinha poder de tocar nele? Sim ou não? Porque o sangue estava na porta. Não é pelo que você faz, é por causa do sangue que está sobre você. Demônio nenhum tem poder sobre a sua vida. Começou a entender a graça agora? Não é pelo que você faz, é por quem está em você. Não é por obras, é pela graça. Amém? Pastor, eu não acredito nesse negócio não. Mas se você é filho, você é protegido pelo Senhor. Porque quando Deus olha para você, Ele não vê o você quando erra. Ele olha o sangue que está sobre você. É isso que significa ser justificado. É ser declarado inocente. O segundo muito mais. Romanos capítulo 5, versículo 10. Um versículo depois. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados. Diga eu, já estou reconciliado. Deus não está zangado com você. Você veio aqui essa noite para ouvir uma palavra de consolo. Eu estou aqui para te dizer, Deus não está irado com você. Porque Ele tem um sangue sobre a sua vida. Basta você apenas crer no amor dEle, no perdão dEle por você. E vir do jeito que você está. Ele vai receber você do jeito que você é. Porém, Ele ama tanto você que Ele vai transformar você. Ele não vai deixar você do jeito que está. Amém? É tudo por causa do sangue. Por causa disso, muito mais seremos salvos pela sua vida. Por causa de quem que você foi reconciliado? Por causa do Filho de Deus. Diga, eu sou reconciliado por causa de Jesus. Você consegue entender isso? Você foi reconciliado, você não tem ira mais sobre você por causa de Jesus. Por isso, hoje, nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nós não estamos mais no ministério da condenação. Entenda isso. O que é ministério da reconciliação? Profeta da nova aliança não profetiza morte, profetiza reconciliação. Profeta da velha aliança sempre vai profetizar morte. Aqui, queridos, leia depois com calma na sua casa, antes de você debater. Leia, peça ao Senhor, abre meus olhos, para que eu possa entender o que está na palavra. Está aqui, você consegue ver isso? Você foi reconciliado. Se nós somos reconciliados, o que nós temos que pregar? Reconciliação. Como assim, pastor? Você precisa renunciar, abandonar o seu pecado e mudar de vida, sim. Mas antes de você fazer isso, venha do jeito que está. Ele aceita você. Quando você vir, Ele vai libertar você do pecado. Não é libertar do pecado para depois vir. Você não se limpa para tomar banho. Você entra sujo debaixo do chuveiro. O chuveiro é a água do Espírito que lava você. Consegue entender isso? Não há mais condenação sobre você. Não existe pecado maior do que o perdão do sangue de Jesus. Não existe erro neste mundo que separe você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você consegue crer nisso? Romanos capítulo 8, versículo 32. Que diremos, pois? Romanos 8, 32. Que diremos, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é doido de ser contra você? Deus é por você?
Agora tenta entender a lógica aqui. Está todo mundo me ouvindo? Segue o raciocínio comigo. Deus é por você? Isso quer dizer que Ele está com você no seu time, sim ou não? Logo conclui-se o quê? Quem é contra você está sendo contra quem? Olha só, seu time não é fraco não, né? Deus está com você. Quem vai ser contra se o Rei do Universo está do seu lado? Amém? Não, pastor, mas se ele estiver em pecado, Deus não está do lado dele, não. Tá. Deus vai disciplinar ele como um bom pai, mas Deus continua do lado dele. Você põe seu filho para fora de casa quando ele peca? Deus também não. Mas você disciplina. Deus também disciplina. Mas nunca, jamais, Ele vai te deixar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5, na parte B. Olha o que diz. Vamos ler tudo. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Amém, irmão? Ele nunca vai abandonar você. Jamais. Pessoas podem abandonar você. Ele não. Amém? Ainda que você se sinta só. Ele nunca te deixou. Diga amém. Quanto mais amém você fala, mais você libera a fé. Fala amém. Não é porque eu sou carente de amém, não. Estou pedindo para você falar amém para você liberar fé. Você vai sair daqui cheio de fé hoje, amém? Fala amém. Fala aleluia. Glória a Deus. Esse é o poder da graça. Ela abre o ambiente. Você está sentindo algum ambiente pesado aqui? Não, porque a graça libera o ambiente. A graça libera. Só a graça pode libertar. Se eu vim aqui e tentar usar o ministério da condenação e ficar dando paulada na sua cabeça o tempo inteiro, você nunca vai ser liberto. O que liberta é o perdão. Você é perdoado. Por isso, você não precisa pecar mais. Amém? Terceiro, muito mais. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei, Adão, quando ele pecou lá no Éden, todos nós estávamos sendo representados por ele. Você não se tornou pecador porque você pecou, você se tornou pecador porque Adão pecou. Você não estava, presta atenção nessa frase. Quem gosta de anotar, anota aí porque essa é poderosa. Você não estava no Éden quando você se tornou pecador. Da mesma forma, você não estava na cruz quando você foi feito justo. Você não precisava estar lá, porque lá tinha um representante te representando. Foi tão forte que deu até microfonia para você ver. Vamos falar de novo, devagar. Você não estava lá no Éden quando se tornou pecador. Mas você também não precisava estar na cruz quando você foi feito justo. Ou seja, não foi culpa sua ter se tornado pecador. Da mesma forma, não é mérito seu se tornar justo. Consegue entender isso? Não é por você. É tudo por Ele. É para Ele. São todas as coisas. Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus aí? O diabo está sendo desmascarado na sua vida essa noite. Você não precisa viver mais debaixo de condenação. Quarto, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só, de quem foi essa ofensa? Adão. E por meio de um só, reinou a morte. Muito mais,
Os que recebem a abundância da graça. Não é uma medida pequena, é abundante graça. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? De novo, por causa de Adão a morte entrou. Por causa de Jesus a vida entrou. Por causa de Adão você foi feito pecador. Por causa de Jesus você é feito filho amado e santificado nele. Amém? Mais uma vez, não é pelo que você faz. Pastor, onde é que fica a minha santidade? A sua santidade é uma resposta àquilo que Deus já fez. Não é conquistar. A vida, diga vida cristã. Todo mundo, vida cristã. Não é conquistar. É receber o que já foi dado de graça. Na cruz. É isso que é a vida cristã. Você não tem que conquistar nada. Você só precisa receber pela fé o que já foi dado de graça. Pastor, então onde é que fica a minha oração? Onde é que fica a minha renúncia? Onde é que fica o meu jejum? Não tem que fazer nada disso? Tem! Não para conquistar, para liberar fé para você receber mais. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais cheio de fé você é e mais você recebe. Mas não é conquistar, é receber. Amém? Por isso que quanto mais você entende a graça, mais você vai ter vontade de orar. Porque os céus estão abertos sobre o Filho de Deus. Amém? Tem um outro texto, eu acho que é 1 João 4,17. 1 João 4,17. Isso. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Diga amém. Segundo Jesus é, você é também. Aí eu pergunto para você, Jesus é abençoado? Não, fala com convicção. Jesus é abençoado? Você também é. Jesus é perdoado? Você também é. Jesus é amado? Você também é. Jesus é curado? Você também é. Amém? Jesus pode todas as coisas? Você também pode. Naquele que te fortalece. Amém? Aleluia. Por isso, o impossível é só uma questão de opinião. Porque para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Vai da sua fé. Aquilo que é impossível na sua vida hoje, só é impossível porque você ainda não crê. Porque o impossível é só uma questão de crença. Porque Jesus falou, para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Então, se você está enfrentando algum problema muito grande hoje, é a sua fé que tem que crescer. Não é o problema que tem que acabar. Para Davi derrotar... Eu com Davi de novo. Eu amo Davi. Para Davi derrotar Golias, Golias não teve que desaparecer. Foi Davi que teve que crescer mais do que Golias. Davi era um menino pequeno, mas a fé dele era maior do que o próprio Golias. Então, diante dos problemas, não é o problema que tem que desaparecer, é a sua fé que tem que crescer. Então, entrega nas mãos do Senhor. Quanto mais você entende a graça, mais a sua fé cresce. Quanto mais você ouve a palavra da lei, da condenação, mais o seu medo e a sua fé diminui. Somente a graça pode libertar você. Amém? Eu não estou me segurando aqui porque é poder demais. Quanto mais a graça é falada, eu sinto o Espírito Santo vibrando dentro de mim, porque essa é a mensagem verdadeira para esta geração. A palavra da graça. Rejeite toda palavra que não glorifica Jesus. Rejeite toda palavra que não coloca Jesus no centro. Toda palavra que diz o que você tem que fazer e não o que ele fez, não é evangelho. Evangelho é o que ele fez por você. E você recebe essa obra para você avançar. Pastor, mas não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Para receber, não. Você só precisa crer para receber. É tudo pela fé.
A maior de todas as bênçãos que alguém pode receber nesta vida é a salvação. Você é salvo, você recebeu a maior de todas as bênçãos. Amém? E como que você recebeu ela? Efésios 2:8. Pela graça mediante a fé. Se a maior de todas as bênçãos para você receber foi pela graça mediante a fé. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos. Pela graça. É pela lei? Pela graça. Você é o quê? Salvo. Mediante a fé. Isso não vem de você, vem de Deus. Próximo. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Se a maior de todas as bênçãos para receber foi pela graça mediante a fé, como que eu recebo as menores? Pela graça mediante a fé. Qual que é a maior de todas as bênçãos? Salvação. Como que você recebe ela? Pela graça mediante a fé. Então, para você receber as demais coisas, você precisa do quê? Da graça mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, o que está dizendo? Tudo que você tem hoje foi graças a Deus, não foi a você. Pela graça, mediante a fé. E tudo que você precisa receber a partir de agora, não vai ser pelo que você merece, é pela graça, mediante a fé. Ponto final. Você já ouviu isso em algum lugar? Essa é a verdade para essa geração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quinto e último. Esse aqui é para acabar com o resto. Dos legalistas. É Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que aumentasse, em outras palavras, a ofensa. Então a lei faz o quê? Aumenta a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que isso quer dizer? Muitas pessoas pensam que para cada pecado tem uma medida de graça para você. Em parte é verdade. Mas baseado nesse texto, não é exatamente isso que está dizendo. Está dizendo o quê? Para cada pecado que você tem na sua vida, que você luta, existe uma superabundante graça sobre você. Vou te falar em outras palavras. Pecado, querendo ou não, é uma fraqueza nossa, sim ou não? É uma fraqueza da carne, fraqueza do caráter, fraqueza de alguma coisa. É uma fraqueza. Com toda reverência, se você trocar essa palavra aqui, que tem quase o mesmo significado, aonde abundou a fraqueza, superabundou a graça de Deus. É isso que está dizendo. Para cada área da sua vida que você tem uma limitação, tem uma medida de superabundante graça sobre você. Ou seja, qual é a condição para a graça se manifestar? Baseado nesse texto aqui, alguém arrisca chutar? Qual que é a condição para a graça manifestar? Fraqueza. Por isso, que todas as vezes que você tenta ser forte diante de Deus, a graça vai fugir de você. Todas as vezes que você tentar lutar com a sua força, não vai ter graça disponível. Porque só tem graça onde tem fraqueza. Só tem graça onde tem rendição. Só tem graça onde não tem glória humana. Então você precisa decidir quem é que vai fazer as coisas na sua vida. Esses problemas que você tem passado, quem é que vai resolver? Você precisa decidir. É você, na sua força, ou é Deus na sua graça? Defina. Decida essa noite. Mas do jeito que está, você não pode ficar. Sente, parece que você está nadando contra a maré, contra o rio, a correnteza. Você está tentando lutar contra a sua força. Se renda a Ele. Lembra da palavra do domingo passado? Se renda. Aonde tem fraqueza humana, tem força divina. Aonde tem limitação humana,
tem força divina. Então, enquanto você estiver lutando, não vai ter graça. A partir do momento que você se render e admitir a sua fraqueza, a graça de Deus vai manifestar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só tem graça aonde tem fraqueza. Eu sei que é da nossa natureza tentar esconder as nossas fraquezas. Das pessoas, sim, você pode fazer isso. De Deus, jamais. Você tem que chegar diante de Deus e mostrar sua fraqueza, como a mulher Ciro Fenícia, que eu preguei domingo passado, ela estava tentando se passar por alguém que não era. Qual foi a consequência? Jesus nem respondeu. Todas as vezes você tenta chegar com a sua justiça, se passando algo que você não é, não vai ter resposta. Enquanto você não mostrar a sua fraqueza, Deus não vai manifestar graça. Diga só, tem força aonde tem fraqueza. Amém? Pastor, mas como que eu entrego então a minha fraqueza para o Senhor? Vou finalizar com isso, para a gente orar. Como que eu faço isso na prática? Porque as pessoas gostam das coisas práticas, né? Você passo 1, passo 2 e passo 3. Como que eu faço? Como que eu entrego as minhas fraquezas na prática, passo a passo para Deus? Você quer aprender? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Passo a passo. Olha o que diz a palavra de Deus. Você quer aprender a entregar as suas fraquezas para Deus, amém? O que a Bíblia diz? Também o Espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa... Olha aí o segredo. Como que eu consigo vencer as minhas fraquezas? Através do Espírito Santo. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Assistir, eu já te falei já umas dezenas de vezes, mas nunca é demais repetir, porque sempre tem gente nova. Essa palavra assistir é trabalhar junto, pegado na mão, pegar o peso junto, dividir a carga. Então o que está dizendo? O Espírito Santo divide a nossa carga quando nós somos fracos. Ele nos ajuda a carregar o peso. Por quê? Nós não sabemos às vezes orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Na prática, como que eu entrego as minhas fraquezas para o Senhor? Dependa do Espírito Santo. Tenha um relacionamento com Ele. Ouça a direção dEle e Ele vai fortalecer você em todas as suas fraquezas. Você precisa aprender a colocar o Espírito Santo no seu dia a dia. É invocá-lo, é chamá-lo, Senhor, eu não consigo. Só o Senhor pode fazer. A força virá brotando de uma forma sobrenatural de dentro de você. Quantos creem nisso? Fique de pé onde você está. Quantos foram abençoados com essa palavra? Aleluia! Vamos orar nesse momento. Quantos se sentem mais leves do que quando entraram aqui? Esse é o poder da graça, ela tira todo o fardo, porque o Jesus falou: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele, a graça dEle vai aliviar você. Você vai sair daqui mais leve, mais gracioso, mais cheio do amor da sua vida hoje, que precisa da graça de Deus. Pastor, eu preciso de tudo. Ok, começa a identificar, porque tudo é muito vago, é muito genérico. Comece a identificar: Senhor, eu sou fraco nas finanças. Eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Senhor, eu sou fraco no meu caráter. Eu não consigo dizer não para as pessoas. Me ajuda. Senhor, eu sou fraco no meu casamento. Meu casamento eu não sei mais o que eu faço. Entrega para Ele.